Bem, vamos iniciar a aula de hoje, onde nós veremos o último conteúdo do semestre, que é o conteúdo de sistemas de amortização. Pessoal, eu quero frisar para vocês que a disciplina de matemática financeira a gente encerra esse semestre, porém ela retornará em outras disciplinas no futuro. Então, assim, é extremamente importante que vocês tenham conseguido acompanhar o conteúdo até agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me questionar, porque se vocês, assim, principalmente por a gente estar nesse momento de ensino remoto, devido à pandemia, estiverem tendo dificuldade, não estiverem me posicionando e acabar empurrando com a barriga, lá na frente vocês serão cobrados. Porque aí entra algumas disciplinas de análise de finanças, e aí o conceito de matemática financeira vai ter que estar já com vocês. Porque senão o professor não consegue aprofundar nos novos conteúdos, porque a sala tem déficit na matemática financeira. E aí quem vai ser maior prejudicado serão vocês. Então é importante que vocês tenham conseguido assimilar até agora o conteúdo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aqui à disposição, tá? Esse é o último conteúdo que nós teremos, chamado sistemas de amortização. Então eu vou começar com um exemplo, vamos já para o enunciado, tá? Exemplo. O empresário do ramo industrial efetuou a compra de uma máquina no valor de R$ 10.000. A taxa de juros cobrada pelo banco é de 10% ao mês, e o prazo do financiamento são de 4 meses. Aí vem aqui, ó, A, calcular os valores de acordo com o respectivo sistema de amortização. Então, quando a gente fala de sistema de amortização, nós temos 5 sistemas existentes, tá? E aí nós vamos calcular os 5 sistemas. Deixa eu só abrir aqui e pegar a minha planilha. Só um segundinho, pessoal, que eu tinha preparado já. Onde que ela foi parar? Disciplinas. Eu acho que eu acabei apagando. Esse daqui, deixa eu ver se existe. Não existe. Bem, vamos lá então. Vou começar um do zero aqui, não tem problema. Vamos lá então. Então a gente sempre inicia os exercícios analisando o que ele quer que a gente calcule, tá? E aqui ele está pedindo o quê? Para a gente calcular os valores de acordo com o respectivo sistema de amortização. Nós temos 5 sistemas de amortização. Nós vamos iniciar pelo sistema chamado Bullet. Então, ó, o primeiro sistema que nós vamos calcular é o chamado Bullet. E aqui eu vou organizar as informações que nós temos disponíveis, tá? Quais são essas informações? De acordo com o enunciado. O empresário efetuou a compra de uma máquina no valor de R$ 10.000. Então, o nosso PV é igual a 10.000. A taxa de juros cobrada pelo banco é de 10% ao mês. Então, o I é igual a 10% ao mês. E o prazo do financiamento são de 4 meses. N é igual a 4 meses. Então, essa daqui são as informações que nós temos, tá? E aí eu vou começar a falar. O empresário, ele compra uma máquina
no valor de 10 mil. A taxa de juros é de 10% ao mês. E o N dessa operação são 4 meses. Quando a gente está falando de sistema de amortização, o que seria uma amortização? Amortização é o pagamento deste valor principal, desse valor de 10 mil. Então, se ele está devendo 10 mil reais, se no mês que vem ele pagar uma parcela, o que acontece? Nessa parcela vai ter o quê? Vai ter juros, porque é cobrado aqui, ó, 10% ao mês de juros, e além de ser cobrado juros, também ele tem que pagar uma parte deste valor que ele pegou emprestado. Então, toda parcela, quando a gente tem um carnê, no caso, ela é composta de quê? Ela é composta de juros e também composta de amortização. Então, a pessoa paga juros, que é uma premiação por alguém ter emprestado dinheiro, tá? E também paga amortização, que a amortização é você pagar este valor principal, ok? O sistema bullet, como ele vai funcionar? Vou montar aqui, ó. Então, mês. Mês 0, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Aqui eu vou colocar uma total. Aqui eu vou colocar juros, prestação. Agora a gente vai começar a trabalhar com algumas tabelas, tá? Gente, novamente, assim, eu vou utilizar o Excel, porque é a ferramenta que eu tenho disponível para poder passar o conteúdo para vocês. Mas isso vocês façam no caderno, tá? Não tem problema, faz lá uma tabelinha no caderno e vai, enfim, colocando o conteúdo. Juros, amortização, prestação, aqui, ó, saldo devedor. Ok. Então aqui, ó, eu montei uma tabela, ok? Aqui primeiro nós temos o período, então ó, mês 0, mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. Aqui nós temos uma coluna de juros, uma coluna de amortização, uma coluna de prestação e uma outra coluna de saldo devedor. Agora vamos analisar aqui as informações. Neste primeiro exemplo, que é o sistema de amortização chamado bullet, cada sistema tem uma característica específica, tá? Esse sistema, ele é mais comum em quais situações? Ele é mais comum quando a gente está devendo o cartão de crédito. Então, quando a gente está devendo o cartão de crédito, a cobrança gerada é através desse sistema bullet. Quando a gente está devendo o cheque especial quando a gente pega dinheiro lá da conta corrente, aquele limite que eles deixam disponível, e você demora para pagar, para depositar de volta lá para o banco cobrir. Então, quando a gente está devendo cartão de crédito, quando a gente está devendo cheque especial, o sistema de cobrança utilizado pelas instituições financeiras é esse sistema chamado bullet, que a gente vai aprender hoje como que é feito isso, tá? Vamos pensar que, assim, todos esses cálculos, a gente vai utilizar o sistema postecipado. Postecipado é aquilo. A gente pega um dinheiro hoje e começa a pagar com um período de carência, tá? Igual nós tínhamos visto lá no fluxo de caixa. Então, ó, no mês 0, ele vai pagar alguns juros? Não, ele não vai pagar juros. E por que ele não vai pagar juros? Porque nesse mês 0, ele não vai pagar nenhuma prestação, ele não vai dar entrada. Então, se ele não vai dar entrada, ele não paga juros, ele não paga amortização e ele não vai pagar prestação, ok? Qual que vai ser o saldo devedor deste empresário? O saldo devedor dele vai ser o saldo da compra. Qual que é o saldo da compra? Não é 10 mil? Então, ele está devendo quanto? 10 mil reais. Deixa eu só colocar aqui para ficar melhor. Ok. Então, ó, período 0, os juros não tem, a amortização não tem prestação porque ele não está dando entrada. Quanto que ele está devendo? Ele está devendo o valor de 10 mil reais. Aí vem o primeiro mês, ok? Deixa eu só colocar isso. Aí vem o primeiro mês. No primeiro mês, quanto que vai ser cobrado de juros? Vai ser cobrado o quê? 10%. Por que 10%, professor?
Porque ó, é 10% ao mês. Como o nosso prazo está em meses, aqui estão o quê? No mesmo período. Então a gente não precisa ajustar. Então, quanto que vai ser cobrado de juros? Vou pegar aqui HP, tá? Para vocês verificarem. Mas estão vendo, ó, que é 10%, né? Deixa eu só colocar minha tabela mais para o lado para ficar melhor. Como que vai ficar então? Ó, 10 mil, que é o saldo devedor dele. Aqui, ó, 10 mil. Aí a gente aperta Enter para registrar. Quanto que vai ser cobrado de juros no primeiro mês? 10%. Então coloco, ó, 10%. Quanto que deu? R$ 1.000. Então, de juros no primeiro mês, terá o quê? O valor de R$ 1.000. Vai ter amortização? Não. Nesse sistema chamado Bullet, ele não vai pagar ainda a amortização. Ele vai pagar alguma prestação? Não. Ele também não vai pagar prestação no primeiro mês. Então, ó, ele devia quanto? R$ 10.000. No primeiro mês foi cobrado de juros R$ 1.000, mas ele não paga prestação, tá? Porque é uma característica desse sistema. Então, quanto que ele está devendo agora? R$ 11.000. Pessoal, dúvidas? Estão conseguindo acompanhar aqui comigo? Pessoal, e aí? Tem alguém aqui na sala? Cadê o pessoal? Felipe perguntou, por que ele não paga a primeira? Porque é uma característica do sistema de amortização Bullet. Eu vou explicar assim a característica final quando eu encerrar os cálculos. Mas o que eu vou falar para vocês agora, no primeiro mês ele não paga prestação. Como ele não paga a prestação, então se ele estava devendo 10 mil, tem a cobrança de 10%, que vai dar R$ 1.000. Então 10 mil mais 1.000, ele vai estar devendo 11. E por que agora ele está devendo 11? Porque ele não paga nenhuma prestação, porque é uma característica desse sistema. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Aí vem aqui o segundo mês. O segundo mês vai ter cobrança de juros. Quanto que será? 10%. 10% do quê? 10% de R$ 11.000, que é o novo saldo devedor dele. Então, ó, aqui na HP tá aqui 1.000, né? Se eu apertar mais, ele já vai ficar com 11, porque os 10 mil já tinha registrado anteriormente. O que eu faço agora? 10%. Então, 10% de 11 mil, quanto que são? 1.100. Então, no segundo mês, vai ser cobrado juros de R$ 1.100. Ele vai pagar alguma amortização? Não, não vai pagar. E, gente, a amortização é ele pagar o quê? É ele pagar uma parte deste valor de 10 mil, que é o valor inicial da dívida dele. Ele não está amortizando a dívida. Como ele não está amortizando a dívida e ele não está pagando prestação, a dívida dele está aumentando porque o juros está sendo englobado aí no saldo devedor, tá? No segundo mês, ele também não vai pagar prestação, porque é uma característica do sistema Bullet. Então, ó, no primeiro mês, qual que era o saldo devedor dele? 11 mil. No segundo mês, cobrou quanto de juros? 1.100. Quanto que ele vai estar devendo agora se ele ainda não pagou nada? Então vai ser os 11 mil mais os 1.100. É só vir aqui na HP ó, e apertar mais. Ele vai estar devendo agora R$ 12.100. Essa daqui é a nova dívida do empresário, ok? Vamos lá. Terceiro mês. No terceiro mês vai ter cobrança de juros. Quanto que será? 10%. 10% do quê? 10% do saldo devedor do período anterior. Então, se ele estava devendo 12.100, nós vamos cobrar 10%. Aqui ó, na HP já está o 12.100 do visor. Então, a gente vai lá e coloca ó, 10%. Quanto que vai ser cobrado de juros no terceiro mês? 1.210. 1.210. Ele também não vai pagar amortização e ele não vai pagar a prestação.
Então, no segundo mês, ele estava devendo 12.100. Teve uma cobrança no terceiro mês de R$ 1.210 de juros. Como ele não paga a prestação, quanto que vai ser o novo saldo devedor dele? Vai ser o quê? Esses 1.210 mais os 12.100. Os 12.100 já está na memória da calculadora, é só eu somar com esses 1.210 que está no visor. Então eu venho aqui, ó, e somo. Quanto que ele vai estar devendo agora? R$ 13.310. Então esse daqui, ó, é o novo saldo devedor. E aí chega o quarto e último mês. Qual que é a principal característica do sistema Bullet? A principal característica do sistema Bullet é assim, é que você faz uma dívida e você paga uma única prestação no último período. Então você faz uma dívida e você paga em uma única prestação no último período. E vai acontecer o que com a sua dívida? A sua dívida ela vai aumentando mês a mês, período a período, a juros compostos. Que foi isso que a gente fez até agora. Então, ó, chegamos no quarto e último mês. Como é que vai ficar os valores? Juros. Quanto que será de juros? Será 10%, que é a taxa de juros, do valor do saldo devedor de 13.310. Então, ó, 13.310 já está aqui no visor, a gente coloca o quê? 10%. Quanto que vai dar aqui de juros? Ó, 1.331. Agora, como é o último mês, ele vai o quê? Amortizar a dívida dele. Quando a gente está falando da amortização, o correto é falar o quê? O pagamento desse valor de 10 mil. Porém, como ele não estava pagando nada, os juros estava sendo incorporado ao saldo devedor dele. Então, quanto que ele precisa amortizar para quitar toda a dívida? Ele precisa pagar o valor de 13.310. Então, ó. Vamos lá. Ele precisa pagar aqui, ó, 13.310. Aí, quanto que será a prestação? A prestação vai ser os juros desse mês, desse quarto mês, mais a amortização. Qual que é o valor da amortização? O correto seria ele amortizar 10 mil, que é o valor que ele comprou o produto. Porém, como ele não vinha pagando nada, o juros estava sendo incorporado à dívida dele. Então, ele estava devendo quanto? 13.310. Para ele quitar a dívida, ele precisa amortizar todo esse saldo. Então, o que a gente faz aqui na prestação? Juros mais amortização. Então, vai ser, ó, os 1.331 mais 13.310. Quanto que vai dar isso daqui, ó? 14.641. Quanto que é agora o saldo devedor dele? O saldo devedor dele agora é zero. Por que o saldo devedor dele é zero, professor? Porque ó, no mês 3 ele estava devendo 13.310, porém no quarto mês ele amortizou todo o saldo devedor dele. Ele pagou toda a dívida. E claro, teve também a cobrança de juros daquele mês específico. Então aqui, ó, nesse sistema de amortização, que é o sistema chamado Bullet, qual que é a principal característica desse sistema? Ele pega e paga uma somente parcela, ó, pagamento de uma única prestação no último período. Então, isso daqui que a gente fez foi praticamente o quê? Juros compostos. Para finalizar, o que a gente faz? A gente vai somar o valor de cada coluna. Então, deixa eu somar. De juros, quanto que deu só de juros? Aí eu venho aqui, ó, e somo. Só de juros foi R$ 4.641. De amortização, se eu somar essa coluna, vai dar os 13.310. Mas o que eu tenho que ter em mente? Esse 13.310 que está aqui, ele tem juros incorporado. Por que ele tem juros? Porque como ele não pagava a prestação, os juros foi entrando no saldo devedor.
Mas qual é que foi, aqui nessa amortização, o saldo inicial da dívida dele? O saldo aqui, ó, que deu origem à dívida, é os 10 mil. Então, neste daqui, ó, eu vou colocar 10 mil, ok? Aí aqui eu vou também somar essa coluna, que vai dar os 14.641. Ok. E agora, o que que a gente vai fazer? Agora a gente pega aqui, ó, e soma os juros mais a amortização. Se os juros mais a amortização bater com o valor da prestação, o exercício está correto. Então, ó, 4.641 mais 10 mil, quanto que dá? 14.641. Então, isso daqui que nós fizemos, que nós montamos uma tabela do sistema Bullet, bateu, tá? A gente conseguiu aí calcular e chegar no valor final. Deixa eu ver aqui no chat, tem uma pergunta. Professor, tem como fazer na calculadora? Não entendi muito bem. Quem que é? Que assim, como tá um monte de letra, só coloca aí o seu nome para a gente saber quem é que está perguntando, por favor. Professor, tem como fazer na calculadora? Não entendi muito bem. Isso daqui que a gente fez foi juros compostos. Mas assim, ele não vai ter uma tecla específica para você preencher a tabela. A tabela a gente vai acabar preenchendo de forma manual, praticamente aí, tá? Então, como é que funciona? A gente está trabalhando o sistema de amortização. O que é o sistema de amortização? Sistema de amortização, a amortização é o pagamento do valor principal. Então, ó, aqui no exercício, deixa eu pegar o enunciado, ó, um empresário do ramo industrial efetuou a compra de uma máquina no valor de 10 mil reais. Então, o empresário comprou uma máquina de 10 mil. A taxa de juros cobrada é de 10% ao mês. E o prazo do financiamento são 4 meses. E aí, esse exercício ele vai pedir o quê? Para a gente calcular de acordo com o sistema de amortização. Então, nós temos 5 sistemas de amortização. Esse que a gente está vendo é só o primeiro. É o chamado bullet. Onde que o bullet é comum? Quando a gente não está pagando a fatura do cartão de crédito, então vem minha fatura do cartão de crédito, eu não pago. Se eu não pago, o que que acontece? O valor dos juros cobrado mês a mês vai incorporar ao saldo devedor. Cheque especial, se eu pego o dinheiro emprestado lá no banco, no limite que eu tenho da conta, e eu não pago, o que que acontece? Mês a mês, os juros vai fazer parte daquele saldo principal e vai aumentando exponencialmente, tá? Então, assim, qual que é a principal característica? A principal característica do sistema Bullet é um único pagamento, tá? Então, é uma única prestação no último período. Então, voltando aqui, ó, no mês 0, ele vai pagar alguns juros? Não, porque a gente está trabalhando aqui no sistema post-antecipado, tá? E lógico, no período 0 nunca tem juros, porque não tem como você pagar juros de algo que você está comprando naquele momento. Juros precisa ter um período para cálculo. Amortização? Não, porque ele não está dando nenhuma entrada. Então, vai ter prestação? Não, não tem pagamento de prestação. Qual que é o saldo devedor? Ele vai estar devendo 10 mil reais. No primeiro mês, quanto que será cobrado de juros? Será cobrado o quê? 10% de 10 mil. 10% de 10 mil, quanto que são? R$1.000. Vai ter amortização? Ele vai pagar alguma parte desse valor aqui? Ó? Não, ele não vai pagar nada. Vai ter alguma prestação? Não, não vai ter prestação, porque no sistema Bullet é só uma única prestação no último período. Qual que é o último período? No quarto mês. Então ele não vai pagar prestação. Se ele não vai pagar prestação, ele estava devendo 10 e agora foi cobrado R$1.000 de juros, quanto que ele está devendo? 11 mil reais. E aí nós vamos para o segundo mês. Se ele está devendo 11 mil, quanto que vai ser de juros? 10% de 11. 10% de 11, quanto que dá? 1.100. Vai ter amortização? Não, não vai ter amortização. Vai ter prestação? Não, não vai ter prestação. Qual que será aí o saldo devedor? O saldo devedor vai ser os 11 mil que ele devia, mais os 1.100. Quanto que ele está devendo agora, no final do segundo mês? Ele vai estar devendo 12.100. E aí nós vamos para o terceiro mês. Terceiro mês vai ser cobrado quanto de juros? 10% do saldo devedor. Se ele devia 12.100, vai cobrar 10% disso, que vai dar 1.210. Vai ter amortização?
ele vai pagar algum valor referente a esses 10 mil? Não, ele não vai pagar nada. Vai ter prestação? Não, não vai ter prestação, porque no sistema bullet é só uma prestação no último período. Qual que é o saldo devedor dele? Ele devia 12.100 e aí a gente soma com os 1.210 de juros do terceiro mês. Então a dívida dele passou para 13.310. E aí a gente chega no quarto e último mês. Esse quarto e último mês é o período que ele vai quitar a dívida dele. Por quê? Porque o sistema bullet tem essa característica de uma única prestação no último período. Vai ter cobrança de juros? Vai ter cobrança de juros. Quanto? 10% do saldo devedor. Ele devia 13.310, cobrando 10%, quanto que vai ser de juros? 1.331. A amortização. A amortização é ele pagar o valor que ele pegou emprestado. Quanto que ele pegou emprestado? 10 mil. Mas como ele não pagava nada, a dívida dele, os juros cobrados, foi sendo incorporado à dívida. Então, ó, se ele quiser quitar a dívida dele aqui no quarto mês, quanto que ele vai ter que amortizar? Todo o valor de dívida, que é 13.310. Então, aqui, ó, ele vai pagar 13.310, que são 10 mil de amortização, mais todos esses juros aqui, ó. Esses 3 juros estão aqui também. E aí, quanto que deu de prestação? Prestação é a soma dos juros mais a amortização. Então, 1.331 mais 13.310 dá 14.641. Qual que é o saldo devedor dele agora? Zero. Por que zero? Porque ele quitou. Aqui, ó, ele está pagando essa prestação. Se ele estava devendo 13.310 e aqui no quarto mês ele quitou pagando esse 13.310, ele não deve mais nada. Aí o que, que a gente faz? Calcula o valor total de cada coluna. Então, quanto que foi de juros? 4.641. Quanto foi de amortização? Se eu somar essa coluna, vai dar 13.310. Mas eu reforço. A amortização é o pagamento do valor principal. Esse valor de 13.310, ele tem juros embutido nele, porque ele não pagava as prestações. Então aqui, ó, por mais que esteja 13.310, a amortização é o pagamento do valor principal, então 10 mil. E aqui, se eu somar a coluna da prestação, vai dar 14.641. Agora vamos verificar. 4.641 mais 10 mil, quanto que vai dar? 14.641. Então, este valor aqui, ó, da prestação com este valor total de prestação, se bate, é porque o exercício está correto, os valores preenchidos da tabela, tá? Isso daqui, gente, o que a gente fez aqui nessa tabela? Isso aqui são juros compostos. Quando eu não pago meu cheque especial, quando eu não pago meu cartão de crédito, como que é cobrado? A juros compostos, juros sobre juros. Quer ver como são juros compostos? Ó, vou pegar aqui HP. Olha o que eu vou fazer, ó, FREG, para limpar tudo. Vamos lá, 10 mil. Se esse valor de 10 mil, a gente está comprando algo, então ele é positivo, que está entrando no nosso caixa. Então, 10 mil PV, 10 I, 4 N. Aí eu aperto o quê? FV, para saber o valor futuro. Quanto que ele vai ter que pagar no futuro? R$ 14.641. Qual que foi o valor da prestação? R$ 14.641. Então, assim, no sistema de amortização, nós temos 5 sistemas. Esse que nós calculamos foi o primeiro, foi o bullet. E o bullet tem essas características que eu expliquei para vocês. E aqui é o preenchimento da tabela para que uma pessoa ela entenda o que é que ela está pagando mês a mês. Porque quando eu passo para vocês, quando a gente fez exercício de fluxo de caixa, e lá a gente chegava no valor de prestação, você sabia exatamente o que estava dentro do valor daquela prestação? Não. Você sabia que ali tinha juros, que ali você estava pagando um pouco daquilo que você pegou emprestado, mas você não sabia exatamente. Agora, quando a gente preenche aqui, ó, essa tabela do sistema de amortização, a gente sabe exatamente o que é juros, o que é amortização. A gente poderia até colocar mais uma coluna aqui
de seguro. Às vezes, quando a gente compra alguma coisa, eles embutem o seguro. Aí entraria aqui mais uma coluna com relação ao seguro, tá? Então, este daqui é a característica do sistema Bullet, que é o primeiro dos 5 sistemas que nós veremos hoje, ok? Deixa eu ver aqui. Pessoal, dúvidas? Me enviem mensagem aí para que eu possa auxiliá-los. A Vitória tinha perguntado se tem como fazer na calculadora. Como eu falei, o preenchimento da tabela é passo a passo. A gente utiliza HP12C, mas só que não com tecla específica. A gente vai de um em um aí preenchendo a tabela. Pessoal, mais alguma dúvida aqui neste primeiro que nós vimos? Posso seguir para o segundo? Tudo certo, professor. Pode continuar. Pode continuar, né? E os demais, gente, se manifestem, senão eu vou seguir depois quando tiver lá no último adiante. Professor, não entendi o primeiro. O Victor falou, não, professor. Esse não, professor, é não entendi ou não, pode seguir. Não tenho nenhuma dúvida, pode continuar. Beleza, então, fechou. Pessoal, então agora a gente vai seguir, ok? Esse daqui foi o primeiro, que é o sistema Bullet, tá? E, gente, é igual, o que na N2, né, a nossa última atividade avaliativa que nós teremos, o que cai de conteúdo? Vai cair principalmente o quê? Vai cair sistema de amortização e vai cair o fluxo de caixa. O foco da nossa atividade avaliativa agora de N2 vai ser fluxo de caixa e sistema de amortização. Operação de desconto, não vou passar nesse momento. Por quê? Porque operação de desconto, nós já tínhamos visto lá juros simples, juros compostos, nem nenhum. Então agora não vou passar, porque vai ser redundância, tá? Então o foco é o quê? Fluxo de caixa e sistema de amortização. E aí sim, no caso de um exame, aí é o conteúdo geral. Juros simples, compostos, operações de desconto, taxa proporcional, taxa equivalente, fluxo de caixa antecipado, post-antecipado e sistema de amortização. Ok? Então, se vocês tiverem dúvida, vão posicionando para que eu possa esclarecer, porque é um conteúdo extremamente importante. Ok? Beleza? Faltam 2 minutos para que eu possa, para que dê o tempo exato aqui do término da aula. Então, eu vou fazer o quê? Eu já vou fechar já esse vídeo e eu já peço que vocês abram o próximo link, a parte 2, para que a gente dê continuidade já agora na parte 2. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Abram a parte 2 para que a gente possa dar prosseguimento. Vejo vocês, então, daqui a pouco. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.